muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta, mentora de relacionamento e sexualidade, mentora de artistas. Eu gosto muito de falar sobre Tantra, constelações familiares, barras de Access, Theta Healing, astrologia, Tzolk'in, muitos assuntos. Mas o ponto principal dentre todos esses assuntos é como te ajudar a transformar a sua realidade numa obra de arte ou fazer da magia a sua verdadeira realidade. Então, se você quiser saber mais sobre assuntos como esse, já se inscreve e já ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Agora vamos ao tópico Caminho de Santiago. Muita gente tem vontade de fazer o caminho, muita gente já ouviu falar sobre o caminho, muita gente não sabe o que é o caminho, e hoje eu vim contar um pouquinho tanto esses aspectos práticos sobre o que é o caminho, como fazer, quanto custa, como que foi o meu caminho, quais são as dicas que eu tenho para dar para quem quiser realmente fazer o caminho em algum momento, mas também contar a experiência espiritual, emocional e energética que é fazer o caminho de Santiago de Compostela. Para começar, eu já contei num outro vídeo, eu vou deixar aqui no card, sobre por que eu decidi fazer o caminho, mas o mais importante é que eu tinha essa janela de tempo, eu tinha essa disponibilidade, eu estava numa transição muito forte de muitas coisas, e estava me mudando de casa também, inclusive, e ao arrumar as minhas coisas, empacotar minhas coisas na minha antiga casa. Então, quando eu parei para olhar minha chave, eu percebi que tinham esses três, na verdade são quatro, esses quatro pingentes aqui. Um dizia mesmo Caminho de Santiago, o outro era um peregrino, o outro era a Cruz de Vieira e outra era a Igreja de Santiago. E eu nunca tinha reparado nisso, eu nunca tinha reparado nos pingentes que estavam na minha chave. Esses pingentes vieram da antiga moradora e quando eu percebi aquilo, porque já tinha me passado pela cabeça fazer o caminho, mas eu achei que eu estava viajando na maionese. Quando eu percebi aquilo, eu comecei a chorar e comprei a passagem para voltar para Lisboa, porque eu voltei de avião, que é uma coisa que eu não recomendo, porque no final do caminho tem muitas formas de voltar, no caso de voltar por Portugal ou por Espanha, que não precisa ser por avião, e muitas pessoas que você conhece ali no caminho que podem de repente te dar uma carona. Então não foi uma boa ideia comprar passagem, mas isso era a minha mentalidade controladora, que queria estar aqui numa determinada data. Para começar, como tudo na vida, existem muitos caminhos. Santiago de Compostela é uma cidade espanhola que fica na região da Galícia, que fica acima de Portugal. É uma cidade com um clima bastante úmido, chove bastante, está sempre nublado. E é uma igreja, tem uma igreja lá em Santiago de Compostela, uma igreja católica, que foi construída em homenagem ao apóstolo Santiago, conhecido também como Santiago Maior. Dizem que o corpo de Santiago veio até as águas espanholas, envolto de conchas, e isso foi considerado um milagre, porque acho que ele estava saindo de Jerusalém, ou de algum lugar ali pelo Oriente, e por causa disso eles construíram essa igreja. Mas o que muita gente não sabe é que esse caminho já era um caminho pré-cristão, ele já era um caminho de peregrinação muito antes da Igreja Católica, muito antes de Santiago. Então esse caminho já tinha uma força mágica muito antes. E muita gente não tem Santiago de Compostela como destino final. Tem um lugar chamado Finisterra, que é o lugar, eu acho que o lugar mais a ocidente, ali na Espanha, e que era considerado como o fim da terra. É um cabo, tem uma praia ali, e muita gente faz a peregrinação até Finisterra, já que era considerado o fim da terra e que tem todo o simbolismo de morte e renascimento. E para mim foi muito simbólico, porque eu decidi fazer o Caminho de Santiago logo depois da Páscoa, que também é um ritual que já existia antes da Igreja Católica, e já era um ritual de morte e renascimento. Páscoa vem de uma palavra hebraica que significa passagem. Então a Páscoa é um ritual de passagem, queira a gente ou não, queira você esteja conectado com o simbolismo cristão ou não, porque como eu já disse, esse simbolismo já existia, esse simbolismo é pré-cristão, e o nosso corpo ele se conecta com esses simbolismos, quer a gente esteja consciente disso ou não. Então existem muitos caminhos de Santiago, como eu disse, caminhos inclusive que vão para lugares que não são Santiago como destino final. O caminho mais famoso é o caminho francês, que é um caminho que dura 800 quilômetros, e aí algumas pessoas fazem ali numa média de um mês, se elas estiverem fazendo a pé. Também é possível fazer o caminho de bicicleta, e para ter a Compostela, que é uma coisa que diz que você terminou o caminho. A minha Compostela está em algum lugar por aqui.
você precisa fazer no mínimo 100 quilômetros a pé. Então tem muita gente que faz o caminho em troços, que eles chamam pelo menos aqui em Portugal. Ou seja, você só faz um pedaço do caminho, né? Gente que não tem a disponibilidade de fazer o caminho todo, você pode fazer um trecho ali do caminho. Então existem muitas formas de fazer o caminho. Existem várias empresas que pegam a mochila dos peregrinos, por exemplo, para pessoas que têm problemas de mobilidade, né, e que não podem carregar o peso da mochila, fazem esse serviço, essa assistência de ir até a pessoa, levar a mochila dela nas pausas do caminho ou nos albergues que essa pessoa ficar hospedada. Então existem realmente formas para caber, seja no seu bolso, seja na sua possibilidade física, seja na sua possibilidade temporal, energética, espiritual, enfim, assim como na vida existem muitos caminhos. E o caminho francês, é claro, ele começa ali na França e vem da França ali pelo norte da Espanha até chegar a Santiago. O caminho que eu fiz é o caminho português. Existem 2 caminhos portugueses, um que vai pela costa de Portugal e um que vai por dentro de Portugal. Tem pessoas que começam da cidade de Lisboa, e aí eu acho que são 650 quilômetros até Santiago. Tem pessoas que começam na cidade do Porto, e aí são 240 quilômetros até Santiago. E eu comecei numa cidade chamada Valença do Minho, que é quase na fronteira com a Espanha. E eu caminhei 120 quilômetros até Santiago, o que deu 6 dias de caminhada, caminhando aproximadamente de 20 a 25 quilômetros por dia. Eu me preparei fisicamente para fazer o caminho, eu estava fazendo sessões de personal trainer, estava andando de bicicleta, caminhando bastante, mas foi mesmo um chamado, assim. Eu nunca tinha caminhado tantos quilômetros por dia, né? A primeira vez foi mesmo no caminho. Não é uma coisa que eu necessariamente aconselho. Eu acho que é importante cuidar do bem-estar físico, por mais que existam todas as motivações energéticas e espirituais. É bom que a gente cuide da nossa matéria também, desse templo. Então, eu aconselho sim que você pergunte para um profissional de educação física, para o seu médico, se você está em condições de fazer o caminho. E, como eu disse, adaptar o teu planejamento do caminho de acordo com as tuas possibilidades físicas e temporais. Então, dito isso, eu comecei o caminho em Valença do Minho e fiquei num hostel maravilhoso chamado Alvorada Medieval, que eu super recomendo, né, que tinha café da manhã, tive uma conversa incrível com a dona do hostel, que também é uma peregrina. Isso é uma coisa muito comum no caminho, que as pessoas que te recebam sejam pessoas que escolheram viver no caminho por ter tido uma experiência muito forte e por terem decidido transformar o seu negócio também em algo que faz parte do caminho. Sejam bares, restaurantes, albergues, muita gente ali foram pessoas que, assim como eu, fizeram a peregrinação, tiveram um despertar muito forte e decidiram se mudar para o caminho de Santiago. Depois já dormi na primeira noite, né, em Valença do Minho, e na segunda noite estive a caminho da Espanha, né? Fui cruzar a fronteira espanhola, que é uma fronteira ali em Valença do Minho que dá por uma ponte. Então você cruza uma ponte a pé, cruza o rio e aí você já está em território espanhol. É muito legal, muito divertido, porque aparece ali, seja bem-vindo à Espanha, aparece ali a bandeira de Portugal e tudo mais. E aí você está numa cidade chamada Tui, que é uma cidade muito querida. Tive uma conversa incrível também num bar ali que eu parei para tomar uma Coca-Cola com um cara que também é peregrino, já fez o caminho várias vezes. Então eu me senti desde o começo muito acolhida e nutrida pelo caminho, né? Isso foi muito importante, assim, porque eu tenho um padrão de ter alguma dificuldade de receber ajuda, que é um padrão normal em pessoas que são cuidadoras, terapeutas, e eu consegui me permitir ali receber todo esse carinho, toda essa ajuda, todo esse suporte e ter dicas valiosas dessas pessoas que já tinham feito o caminho várias vezes para que meu caminho fosse mais agradável. E aí nesse primeiro dia de caminhada, eu parei muito tempo, que eu não aconselho. Eu fiquei umas 2 horas conversando com esse rapaz nesse quiosque lá em Tui e caminhei nesse dia aproximadamente 25 quilômetros. Isso porque o caminho é sinalizado por setas amarelas, que é uma marca assim do caminho de Santiago. Mas em alguma altura eu estava ouvindo uma palestra da Lucilena Galvão, que eu sou apaixonada, e numa bifurcação acabei indo para o lado, voltando para Portugal, isso ainda em Portugal. Então eu estava indo a caminho de Fátima, porque muita gente vem da Espanha também a caminho de Fátima. Então eu peguei a contramão, né? Comecei a andar para trás.
Então eu andei mais do que eu deveria andar, mas a distância de Valença do Minho até o lugar que eu fui eram 19 quilômetros. E aí fiquei numa cidade chamada Porrinho, também num albergue chamado Casa Alternativo, que também era de um peregrino. E aí no terceiro dia, quando eu acordei nesse albergue, tinham vários alemães, assim, pouca gente falava inglês, não tinha ninguém que falasse português. A gente tomou café da manhã juntos e saímos para peregrinar juntos, né? O que foi super legal. E aí, nesse dia, eu tentando acompanhar o ritmo deles, eu acabei desgastando o meu joelho, né? Então já começaram os desafios. Por isso que é muito importante a gente respeitar o nosso ritmo, fazer pausas quando a gente precisar de pausas. Isso ajuda o corpo a se regenerar, a ter forças. Caminhar com consciência corporal foi uma coisa que eu aprendi muito também, porque quando você está caminhando muitas horas, você precisa adaptar o seu corpo para que a pisada seja direito, para que a sustentação do seu peso também seja direito. Felizmente a minha mochila tinha quase 7 quilos, que dá mais ou menos 10% do meu peso corporal, que é o que eu li que era recomendado. Então eu não tive tanto problema com o peso da mochila, foi mais o meu joelho. E é muito interessante que a psicossomática do joelho fala sobre rigidez de ideias, rigidez de pensamento. Então tinha muito a ver com os processos que eu estava vivendo internamente também, essa questão do meu joelho. E aí, no terceiro dia, onde que eu fui parar? Eu já não me lembro qual foi a cidade que eu parei, mas eu conheci umas meninas bem mais novas que eu e a gente começou a caminhar juntas, né? E o que foi muito interessante, porque eu caminhei o primeiro dia sozinho, caminhei o segundo dia com esses alemães, mas depois no resto do dia eu caminhei sozinha, porque eu percebi que eu não conseguia acompanhar o ritmo deles. E no terceiro dia, no meio do dia, eu conheci essas meninas, a gente começou a caminhar juntas e fomos ficando em albergues públicos, porque a Espanha, o governo espanhol, ele subsidia alguns albergues que são geralmente localizados em mosteiros, em monastérios, em lugares lindíssimos, todos de pedra, assim, muito bonitos, super bem cuidados, e o custo desses albergues é de 8 euros por noite, é um custo tabelado, que tem direito a tomar banho, né, o chuveiro de água quente, tem cozinha e tudo mais. A cama, claro, é num quarto coletivo, mas como todos ali são peregrinos, é obrigatório ser um peregrino e eles fazem esse controle através de um passaporte do peregrino, onde você tem que ter pelo menos 2 carimbos por dia no caminho, e assim eles conseguem saber que você está fazendo o caminho. Então todo mundo de noite já está muito cansado, assim, todo mundo vai dormir mais ou menos na mesma hora, então não tem aquele estresse que tem no rosto normal, porque está todo mundo vibrando muito parecido. Eu conheci muita gente no caminho que já tinha feito caminho várias vezes. Conheci pessoas que já tinham feito caminho 18 vezes. Conheci muitas pessoas que são casadas e que estavam fazendo o caminho sozinhas, que eu achei incrível, porque eu acho que isso traz muita potência para uma relação, né? Já falando aqui como mentora de relacionamentos, ter esses momentos de individualidade, ter esses momentos de aperfeiçoamento pessoal, e certamente o caminho traz isso tudo. Então esse cara que eu conheci que fez 18 vezes, ele era casado e a mulher dele nunca tinha feito caminho. Ele já tinha 50 e tal anos e tinha um condicionamento físico excelente. E todas essas pessoas me inspiraram muito. Eu lembro de uma história que eu preciso partilhar, de um austríaco que eu conheci, que também já estava na casa dos 50. Inclusive eu estava cansadíssima esse dia que eu caminhei 25 quilômetros. E ele tinha caminhado 45 quilômetros, ele já tinha feito o caminho francês. E ele me falou assim, quando eu cheguei em Santiago, eu estava esperando assim uma grande revelação, uma grande transformação. E quando eu cheguei não senti nada demais e fiquei um pouco desapontado. Tipo, nossa, eu caminhei aqui esses 30 dias, porque ele vinha de França, e não tive nenhuma grande revelação. Só que quando ele voltou para casa com a esposa dele, com os filhos dele e com o trabalho dele, enfim, todo o entorno dele, ele percebeu que ele estava muito em paz, que ele estava muito feliz, que ele estava muito mais paciente, que ele estava muito mais disponível, aberto, generoso, compreensivo consigo e com as questões das outras pessoas. E ele percebeu que isso já era muita coisa, né? Então ele tinha decidido fazer o caminho novamente, dessa vez o caminho português, né? Porque muitas dessas pessoas que fizeram o caminho várias vezes, não necessariamente fizeram o mesmo caminho. Então quando a pessoa fala, eu fiz o caminho várias vezes, não quer dizer que ela fez ali exatamente a mesma rota. Isso é uma coisa importante de dizer. O que mais que eu posso compartilhar?
É fácil a questão da alimentação no caminho, tem muitos restaurantes, bares, mercados, né? Você tem que gerir ali a sua alimentação. Mas o que foi surpreendente para mim é que eu achei que eu fosse sentir muita fome, né? Fazendo um exercício muito puxado todo dia. E eu comi muito menos do que eu como no meu dia a dia. O que me mostrou que, na verdade, o que eu como no meu dia a dia nem sempre é para uma nutrição física. Pode ser ali alguma compensação emocional, ou mesmo um tédio, ou mesmo nosso hábito urbano, né? De comer bastante, comer muito além daquilo que a gente precisa no nosso corpo. Então eu senti meu corpo me pedindo muito menos comida e me pedindo muito mais frutas, né? Verduras, água. Então eu me nutri muito melhor no caminho. Eu tive uma consciência da minha nutrição muito forte durante o caminho também. E aí, outra coisa que eu queria partilhar são os aprendizados que eu tive no caminho, né? Em vários momentos eu tive muita vontade de chorar e chorei em muitos momentos assim por me sentir muito abençoada. A natureza do caminho é muito bonita. O caminho português é muito bonito. Você passa grande parte dentro de um bosque, assim, muitas vezes com um rio correndo perto, muitas vezes com cachoeiras. Em Caldas de Reis você tem águas termais, onde você pode colocar seus pés ali numa água de, acho que 38 graus. Incrível. Então muitas vezes eu percebi o quanto falta essa simplicidade, né, para o dia a dia urbano. Então a simplicidade foi uma palavra que se repetiu muito. A questão do tempo também, né, o quanto a gente tem pouco tempo para pensar nos nossos processos, para digerir coisas e para entender que o nosso corpo físico ele tem um ritmo diferente do nosso ritmo mental. E muitas vezes o que é uma tristeza, uma ansiedade, uma depressão, um burnout, uma bipolaridade, enfim, outras questões de ordem psicológica, neurológica, psiquiátrica, inclusive, elas vêm dessa falta de tempo para processar as coisas, dessa falta de contato com a natureza. E eu sei que isso tudo é muito óbvio, mas quando você vive isso no seu corpo físico, você se desidentifica um pouco das suas questões. Então eu tive tempo e espaço e energia e contexto para pensar em questões que eu queria pensar já há muito tempo, para processar lutos, para tomar decisões, ter insights sobre mim, sobre o que eu quero fazer e principalmente entender que a vida é tão mais ampla do que aquele registro beta, né, de onda, frequência beta que a gente vive no dia a dia. Né? Eu percebi que eu tenho tão mais possibilidades do que aquilo que eu tenho acesso. Né? E nas barras de Access a gente fala muito isso, né? Sobre possibilidades, sobre as infinitas possibilidades. Mas uma coisa é você falar, e de fato eu acredito nisso, e em muitos momentos do meu dia, felizmente, eu estou em contato com essa realidade, mas em muitos momentos eu me desconecto dessa realidade. Então eu pude estar muito mais conectada com essa realidade. Então a simplicidade, o tempo, né? Isso me lembra o nome de um livro de uma grande psicanalista, que é A Alma Precisa de Tempo. Né? A gente precisa ter mais tempo. E a nossa atenção é uma coisa que está sendo roubada a todo momento nesse mundo contemporâneo. Né? A gente está o tempo todo sendo convidado e hiperestimulado a fragmentar a nossa atenção. Isso acaba gerando um nível de ansiedade, de desgaste, de frustração muito grande para o nosso corpo e para o nosso espírito também. Outra coisa que eu percebi foi o sentimento de gratidão, né? Gratidão pelas pequenas coisas. Né? No último dia, eu passei uns 10 minutos olhando para um caracol, assim, andando daquele jeito suave, assim, gosmento, assim, mas para mim, naquele momento, parecia quase sensual, porque é um movimento da vida, né? A gente precisa dessa pausa, desse descanso, dessa conexão para poder né? E o caracol tem esse símbolo de levar a casa nas costas e ao mesmo tempo ter essa fragilidade, essa vulnerabilidade, essa persistência. E a gente não tem tempo, né? No nosso dia a dia, mais uma vez a questão do tempo, para contemplar essas coisas e acessar esse sentimento de gratidão, que é um sentimento que nos traz um preenchimento, ao contrário da angústia que nos traz essa sensação de falta. Eu me senti muito preenchida de gratidão, muito feliz por poder fazer esse caminho também, né? Porque é uma coisa que seria inimaginável há 5 anos atrás, quando eu vivia no Brasil, e mesmo com o estilo de vida que eu tenho, né, como terapeuta autônoma, eu jamais imaginei que eu pudesse ter essas possibilidades, né?
E no fundo isso vale muito, né, na nossa vida. O que vale, né? O acúmulo de dinheiro, ou os problemas que a gente tem, ou essas experiências incríveis que a gente, por vezes, consegue se proporcionar. Então eu me senti muito grata por mim, né, e por poder viver essa experiência. E a última coisa, talvez, não sei se é a mais importante, né, mas aquela que ficou muito marcada no meu corpo físico, foi a experiência da confiança. Confiar que as coisas acontecem do jeito certo, na hora certa, no tempo certo. Confiar que a vida é toda simbólica, que a vida é cosmos e não caos. Que do caos parte o cosmos, do cosmos parte o caos, mas isso é uma dança perfeita, no tempo certo e no ritmo certo. E a gente está o tempo todo querendo corrigir esses passos. A gente vai se desalinhando das próprias necessidades do nosso próprio corpo físico. A gente vai se desalinhando do nosso contexto. A gente vai questionando tudo, né? Achando que está tudo errado, que eu sou vítima, que o mundo me deve 1000 coisas. E quando a gente tem essa sensação de confiar na vida, ter fé em si, nos outros, na vida, né, que existe alguma coisa maior, que aí cada um pode chamar do que quiser. E eu sei que muitas vezes parece muito patriarcal e cristão chamar de Deus. Talvez por eu estar ali numa rota de peregrinação que também é uma rota cristã, eu me conectei com essa palavra Deus, fez sentido para mim naquele momento. E eu entrei muito em contato com um lugar de devoção, né, de comunhão com o todo, que há muito tempo eu não sentia com essa intensidade. Então, confiar na vida, principalmente nesses momentos que são mais difíceis, né? Por estar atravessando um momento que era difícil para mim, e ainda assim ter essa confiança de que a vida é perfeita do jeito que ela é, com todas as dores, entender que a dor faz parte da experiência humana, né? Nos foi vendido pelo capitalismo uma ideia de que a gente podia alcançar a felicidade para sempre, né? Sem nenhuma dor. E não existe a ausência de dor, mas existe sim a possibilidade da gente aprender com essas dores, da gente se possibilitar viver essas dores. E quando a gente aceita viver a dor, não é que ela doa menos, mas você consegue sentir até mesmo prazer na dor, porque ela faz sentido. Ela vem para o nosso crescimento. E eu considero, isso já é uma visão minha, que a vida é uma grande escola, né? Que a gente está numa grande escola. E que todas as experiências, mesmo aquelas que a gente pode depois olhar para trás e falar, eu não deveria ter ido por aí, elas são experiências de aprendizado. Então essa sensação ficou muito forte dentro de mim. Eu cheguei em Santiago de Compostela no dia 24 de abril. A gente foi na missa de peregrinos, né? Todo dia tem missas de peregrinos em Santiago. Foi incrível, eu não ia numa missa há anos, não sou uma grande fã desse tipo de ritual, mas eu acho que todo ritual é válido, e naquele momento aquele ritual fez muito sentido pra mim. Tava com as minhas amigas, tava com pessoas que eu conheci no caminho. Fui lá ter a minha Compostela, né, que é o certificado de que eu fiz o caminho. Vou mostrar pra vocês. Então aqui é tipo um certificado mesmo, com meu nome, com assinatura, com carimbo. Eles conferem, né, o seu passaporte para ver se você tem carimbo suficiente, se você andou tempo suficiente para isso. E é um momento simbólico, né, um momento de celebração. Passei 2 dias na cidade de Santiago depois, porque eu queria descansar. Queria também ter a oportunidade de conhecer um pouco a cidade. Confesso que não foi uma coisa assim que eu acho que é essencial. Eu acho que Santiago tem muitas igrejas, para quem é um grande fã de igrejas e desse tipo de arquitetura pode ser bem interessante, mas para mim não disse muita coisa. E também estava ali vivendo o processo do fim do caminho, porque depois que você para de andar tanto, o corpo baixa, né, de hormônios, de serotonina, adrenalina, endorfina, então foi uma quebra ali, nesse sentido. Queria ter ido a Finisterra, mas não fui. Depois, como eu disse, voltei de avião, né, Santiago tem um aeroporto e tem um fácil acesso ali da cidade até o aeroporto, foi €1 o ônibus até o aeroporto, foram 3 horas até Lisboa, eu tive uma conexão em Madrid, mas eu recomendo vivamente voltar de autocarro, de ônibus, né? Seja até o Porto, seja até Lisboa, seja ir para a Espanha, seja ir para Madrid, também tem comboios, trens até Madrid. E o que mais que eu posso dizer? Que eu já estou planejando o meu próximo caminho. O caminho começa depois que ele termina. Eu tive um insight muito grande de voltar a escrever, de reconectar com a minha essência, né? Eu sou formada em literatura, eu já tenho 3 livros publicados e escrever sempre foi o que eu fiz de melhor. Eu também gosto muito de falar,
mas acho que eu escrevo melhor do que eu falo, como muitas pessoas introvertidas e tímidas. E já comecei a escrever um livro desde que eu voltei do caminho. Me sinto muito mais alinhada comigo, muito mais firme no meu propósito, muito mais disciplinada também. Acho que isso me trouxe muita disciplina também. E o entendimento, principalmente, que quem é autônomo ou quem é artista precisa ter esse foco para cumprir com seus objetivos, e nem sempre é fácil. A gente é o tempo todo tomado pelo drama das nossas emoções, dos nossos pensamentos e sentimentos. E o que eu vejo é que eu tenho muitos recursos para sair desse lugar dramático, seja ouvir uma palestra, ouvir um mantra, ajudar alguém, né? Fazer exercício físico, pegar sol, trabalhar, né? Servir de um lugar de devoção, servir de um lugar de gratidão. Então, na verdade, todos nós somos muito ricos em termos de recursos, assim como o nosso planeta é muito rico em termos de recursos. E a gente poderia sim estar vivendo um planeta talvez muito mais parecido com o Caminho de Santiago, né? Que é um caminho que me trouxe muito sobre a entreajuda, a cooperação, a simplicidade e como a gente precisa, na verdade, de muito menos para ser feliz. E a gente precisa sim uns dos outros para serem felizes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem quiser saber mais, deixa aí nos comentários se tem algum aspecto que vocês queiram que eu aprofunde. Para quem tiver interesse de fazer alguma terapia comigo, me contacta pelo Instagram, né? A gente tem agenda aberta aí para as constelações, para o Theta Healing. Existem várias ferramentas de desprogramação para relacionamentos. Se você está no momento de querer viver um relacionamento de verdade, que você precisa curar feridas de relacionamentos, existe o programa Limpa Coração, que é alguma série de atendimentos onde a gente vai trabalhar com o Theta Healing, com a mesa arcturiana que está montada aqui atrás para uma cliente. A gente vai pegar várias ferramentas aí para limpar o teu campo do teu passado, integrar todas as experiências que você já teve e se abrir para uma experiência afetiva saudável. Até o próximo vídeo.